Salmo 91. Vamos ler esse salmo tão conhecido. Creio que Deus vai falar com você. Se você quiser uma água aí, está calor, levanta a sua mão aí, os nossos voluntários, obreiros aí, vai servir você. E bênção, em nome de Jesus. Salmo 91. Tão conhecido esse salmo, nós vamos meditar um pouco aqui nessa passagem. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa sobre a sombra do Todo-Poderoso. Diz ao Senhor, meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Pois Ele te livra do laço que prende o passarinho e da peste mortal. Ele te cobre com suas penas, tu encontrarás refúgio debaixo das suas asas, sua verdade é escudo e proteção. Não temerás os temores da noite, nem flecha lançada de dia, nem peste que se alastra na escuridão, nem mortandade que arrasa ao meio-dia. Poderão cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente contemplarás com os teus olhos e verás a recompensa dos ímpios, porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque Ele dará ordem aos teus anjos ao teu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, pisotearás o leão novo e a serpente. Porque tanto me amou, eu o livrarei e o colocarei a salvo, pois conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Na angústia estarei com ele, eu o livrarei e o honrarei. Darei a ele longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Quantos podem dar um glória a Deus pela palavra? Quantos podem dar um glória a Deus pela palavra aí? Aplauda ao Senhor, pode aplaudir ao Senhor bem forte. Aleluia! Aquele que habita no esconderijo, ele descansa sobre a sombra do Todo-Poderoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa sobre a sombra do Todo-Poderoso. Irmãos, diante das últimas notícias, diante de tudo que estamos presenciando, quantos estão assistindo televisão aqui? Não é mais achismo, não é mais suposições, são fatos, meus irmãos. Não dá para fingir, não dá para se portar de forma indiferente diante de tudo que estamos vivendo esses dias. Os últimos 2 anos de uma pandemia global, e se não bastasse, nem saímos dessa pandemia, agora uma guerra. O ano de 2022 aí já foi marcado por várias tragédias. Quem lembra do acidente em Capicólio lá? Uma rocha caindo, aquela imagem que chocou o mundo, uma rocha que caiu em cima de pessoas. Quem acompanhou as chuvas aí na Bahia, no Espírito Santo, Minas Gerais, e também no Rio de Janeiro, e agora em Petrópolis, centenas de pessoas morreram. Quem tem acompanhado isso, irmãos? Na região serrana do Rio, centenas de pessoas mortas. E agora, essa semana, essa guerra, que segundo os especialistas, só está começando. E já vai trazer consequências absurdas no mundo, na economia, nas grandes potências mundiais. Existe aí um conflito de poderes, de potências mundiais, e os especialistas
da geopolítica, eles apontam para uma guerra de potências. Eles estão falando de uma transição de poder. Se fala de uma nova ordem mundial, uma troca de potência mundial. Os países estão aproveitando a fraqueza dos Estados Unidos, do presidente americano, que não é um líder como eles gostariam. Eles estão aproveitando essa fraqueza do líder americano. Então, a hegemonia, a troca de poder está vindo agora dos outros países. A Rússia está se unindo com a China, que é uma grande potência mundial, e são países comunistas, estão tomando o poder agora. E temos visto tudo isso, uma união de países comunistas com países árabes. Eu nunca vi isso. Países comunistas se unindo, Rússia, China se unindo com países árabes, formando uma aliança. Nós temos visto aí, a China já está se preparando, meus irmãos. A China já está se preparando para entrar em conflito também com Taiwan, um país que pertencia à China, mas que se tornou um país independente. Agora a China está se preparando para entrar em guerra com esse país. A Rússia com a Ucrânia, a Síria também e a Turquia já estão falando sobre também um possível conflito com Israel. E nós temos aí vivido toda essa incerteza. A Europa, os Estados Unidos e os países que fazem parte desse grupo de países que compõem a OTAN, esse embate aí entre Rússia, qualquer decisão precipitada agora, qualquer decisão baseada em uma emoção, vai gerar uma guerra mundial. E o que estamos presenciando diante dos nossos olhos, a igreja está aqui, irmãos? É um cenário profético e bíblico dos últimos dias. Essa crise sanitária, que é essa pandemia global, essa crise econômica, esses rumores de guerra, esse alinhamento desses países que são opositores a Israel, Rússia, China, Turquia, Irã, Síria, nunca nós vimos isso, nunca. O que estamos vendo agora é mais do que questão política, é mais do que questão econômica, sobretudo diz respeito a um assunto espiritual. Nós sabemos que Israel, a nação de Israel é o centro do mundo. Geograficamente, a nação de Israel é o centro do mundo. Jerusalém, que é a capital espiritual de Israel, é o centro de Israel. O monte do templo, onde foi construído o templo de Salomão, é o centro de Jerusalém. E o centro do templo era o antigo Santo dos Santos. Israel agora é o olho do mundo. Israel agora é visto como a principal nação do mundo. Existem 3 coisas que Israel está esperando por muito tempo. Eles esperam a chegada do Messias, eles aguardam o Messias. Eles não entendem que Jesus, Yeshua, é o Hamashia, é o Messias. Eles não creem que Jesus é o Messias, eles ainda aguardam outro Messias. Eles oram pela chegada do Messias. E eles entendem que com a chegada do Messias haverá um acordo de paz. Só Ele poderá trazer paz nesse conflito que acontece durante anos entre Israel e os seus países, os países inimigos de Israel, os países árabes, entre árabes e judeus. Essa briga que acontece desde Abraão, que é Isaac e Ismael, os 2 filhos de Abraão, judeus, árabes. É apontado nas profecias de Daniel um acordo de paz nos últimos dias, e quem vai trazer essa paz é, segundo as profecias de Daniel, o anticristo. E nunca se falou tanto entre 2 estados agora em Israel. Agora eles estão se preparando para ter 2 estados, o estado palestino
e o Estado judeu, no mesmo país, no mesmo território. Nunca se falou disso antigamente, e agora isso está ressurgindo, estão debatendo, estão conversando sobre isso. Israel, ele espera por três coisas: essa paz entre seus inimigos. Israel também espera pela reconstrução do terceiro templo. Eles estão trabalhando por isso, porque a glória de Israel é o seu templo. E se você não sabe disso, lá em Dubai já existe um complexo que foi levantado, que eles criaram um pacto chamado Pacto de Abraão. É um pacto da unidade das religiões, e eles construíram lá nesse complexo 3 templos: uma sinagoga judaica, uma mesquita islâmica e um templo cristão católico. Então, protestantes, judeus e islâmicos juntos em uma mesma religião chamada de Pacto de Abraão, religião ecumênica. Uma mesquita islâmica, uma sinagoga judaica, um templo cristão para protestantes e católicos. Isso já existe lá em Dubai. E a ideia agora é que eles tragam isso para Jerusalém. Ou seja, em Jerusalém agora estão aguardando esse pacto, porque lá no lugar onde existe o antigo templo de Salomão, hoje existe uma mesquita que pertence aos árabes. É a mesquita do Domo da Rocha. Quando você olha aquelas fotos de Jerusalém, aquela mesquita dourada é uma mesquita islâmica. E qual é a ideia que estão debatendo, que estão trabalhando, esse acordo? Eles vão construir lá também o novo templo, o terceiro templo, porque a glória de Israel é o seu templo, para que eles possam estar voltando a sacrificar, porque o Messias virá para sentar nesse templo. Existe a mesquita, e eles querem construir também essa igreja para receber os cristãos. Ou seja, a sexta-feira é o dia sagrado para os islâmicos, o sábado é o dia dos judeus e o domingo é o dia dos cristãos. Então lá naquele lugar, eu fui lá em 2013, judeu nenhum pode entrar lá. Turista pode subir até a esplanada do templo, conhecer, mas judeu não entra. E sabe o que está acontecendo agora? Os judeus estão tendo acesso a esse lugar. Judeus, árabes, cristãos unidos. E nunca aconteceu isso. Ou seja, 3 templos, uma religião ecumênica. E quem vai conseguir fazer com que essa realidade aconteça é um líder mundial. É alguém que tem uma capacidade de trazer paz em meio à guerra. E a terceira coisa que Israel espera é ela ser evidenciada ao mundo. Israel já é uma grande potência na agronomia, nas reservas de gás, na tecnologia. Israel já é conhecida aí mundialmente, e Israel espera ser reconhecido mundialmente, entre todas as nações. Eu já vou entrar na palavra, os irmãos vão entender porque eu estou falando isso. Alguns dias atrás aconteceu algo também nunca antes visto. O presidente dos Estados Unidos, o presidente de Israel, ele foi recebido pelos Emirados Árabes. Isso nunca aconteceu. Ele foi recebido, pastor Daniel, lá no palácio do príncipe dos Emirados Árabes. Ele foi honrado. Na hora que ele entrou, a bandeira de Israel, ela foi levantada naquele país muçulmano. Isso nunca aconteceu. E o hino nacional de Israel foi cantado. As imagens estão aí na internet. Isso foi noticiário aí, foi notícia nos jornais. Por que eu estou falando isso? Porque Daniel fala sobre isso. São profecias que apontam para esse acordo de paz. O que está acontecendo nos nossos dias é o espírito do anticristo agindo como nunca antes. O espírito do anticristo está agindo no mundo como nunca antes. Desde 2020.
essa crise sanitária da pandemia, essas guerras, esses desastres que estamos vendo, é um cenário profético e espiritual. E onde nós vamos estar? Onde nós devemos estar diante de tudo isso, meus irmãos? Diante de todo esse cenário, diante de tudo que nós estamos vendo, qual é a nossa posição como igreja? Onde nós devemos estar diante de tudo isso? Porque se você ainda estava em dúvida se estamos nos últimos dias, eu te dei aqui razões suficientes para que você olhe para os acontecimentos e perceba que algo errado está acontecendo no mundo. Os irmãos estão aqui? Se você talvez ainda está em dúvida, será que estamos vivendo realmente? Eu te dei motivos reais, suficientes, nós temos razões suficientes para crer, porque agora não está mais de forma subliminar, agora está diante dos nossos olhos, é só ligar a televisão, é só acessar as redes sociais. Nesse momento em que estamos aqui reunidos, uma guerra está acontecendo na Europa. Qual é a nossa posição diante de tudo isso? Tem algo muito estranho acontecendo no mundo. Quando nós olhamos os jornais, o mundo está vivendo um caos. E eu nem falei sobre a questão da imoralidade que está aumentando. Eu nem falei sobre essa questão ideológica, essa briga política entre esquerda e direita no Brasil. Eu nem falei sobre o avanço na Colômbia agora, eles liberando o aborto. Nós nem falamos sobre isso, meus irmãos. Onde nós devemos estar? Qual é a nossa posição? Qual é o lugar seguro para viver nesse tempo? Onde deve estar o nosso coração? Olhamos ao redor, irmãos, e percebemos de forma natural que não existe segurança em nenhum lugar. Nós estamos vivendo um tempo de incerteza, e não dá para se assegurar na política, não dá para se assegurar na política, não dá para se assegurar no dinheiro, não dá para se assegurar no mundo tecnológico, principalmente agora com as moedas digitais. Ninguém consegue fugir mais das moedas digitais. Nós temos aí essa transição financeira através do Pix. Meus irmãos, e se acontecer um colapso na parte digital, na internet, como já está acontecendo lá na Rússia, um boicote, a Rússia já preparou, ela já se preparou antecipadamente, porque os países da OTAN, Europa, Estados Unidos, eles criaram sanções, são medidas para tentar bloquear a parte econômica, mas a Rússia já se preparou para isso, a China já está preparada porque ela já tem a sua própria internet. Nós aqui dependemos, o Brasil é refém da América do Norte, nós somos influenciados diretamente pela cultura americana, pela democracia americana, por essa liberdade, e os Estados Unidos hoje já está mergulhado em um pós-cristianismo, eles não acreditam mais, as igrejas nos Estados Unidos estão frias. O pastor Gesiel, meu primo, veio aqui e ele falou isso às claras, como está a igreja, um país que é um país protestante hoje, já não crê mais no evangelho, eles estão frios, eles saem das igrejas e vão para as boates, os líderes, os ministros, eles saem das igrejas para fumar charuto, para tomar uísque. Onde nós devemos estar, irmãos? Nós não podemos confiar em nada, nós não podemos nos assegurar em nenhum lugar. Não dá para se assegurar no dinheiro, não dá para se assegurar, eu tenho uma reserva, não dá para se assegurar na tecnologia, na sua profissão, não há mais segurança, não estamos seguros, nós estamos receosos, irmãos, nós não conseguimos mais nem abraçar o irmão. A Rússia, ela tem o domínio do espaço, ela
tem parte no espaço como os Estados Unidos têm. E nós não sabemos disso, mas além do satélite, existem várias armas nucleares. Ou seja, irmãos, você liga a televisão, parece que você está assistindo um filme. Parece que estamos no meio de um filme de ação. Não há confiança, nós estamos desconfiados, nós estamos receosos, nós não conseguimos abraçar as pessoas, nós temos medo de abraçar as pessoas, por conta dessa crise sanitária, dessa enfermidade, desse vírus que veio nos abalar. E eu pergunto para você, onde você vai se apoiar? Em quem você vai encontrar segurança e abrigo? Onde? Pastor Daniel, eu estava vendo um documentário sobre Israel. Lá em Israel, por incrível que pareça, a nação de Israel é um dos países mais seguros do mundo. Não tem assalto, não tem essas coisas que a gente vê aqui no Brasil, não acontece lá. O problema de Israel é o terrorismo. Por isso Israel já se preparou. Israel é a nação mais segura do mundo. Por conta dessa questão dos inimigos, os árabes, judeus, por anos, eles se prepararam. Então, existem épocas que esse conflito ele aflora. Existem épocas que eles vivem em paz. Mas a melhor segurança do mundo está em Israel. E os conflitos de guerra, por conta dos conflitos de guerra e por tudo que eles passaram desde a Segunda Guerra Mundial e tudo que eles viveram desde que Israel foi colocado como Estado, eles são bem treinados e preparados para se comportar diante de um caos, de uma possível guerra e de conflito. Sabe o que existe em Israel? Talvez você já deve ter ouvido falar sobre isso. O que eles chamam de bunkers. São casas subterrâneas, onde se possível, se de repente acontecer uma guerra, um conflito, ou até mesmo uma catástrofe natural, eles vão para esses lugares. As escolas em Israel existem esses bunkers, são lugares subterrâneos na parte baixa da escola, para que no momento de guerra eles possam ir até esse lugar para encontrar abrigo. Mercado e nos lugares públicos em Israel existe isso. Nos apartamentos existem os bunkers, é como se fosse um cofre, um quarto. No momento que toca uma sirene, eles correm para esse lugar. Os hospitais são esses lugares adaptados como abrigo subterrâneo. E não existe só Israel, existem outros lugares do mundo também. Eu fiz uma pesquisa ontem, eu vi lá uma reportagem, no Domingo Espetacular. A Suíça também é conhecida como o país dos bunkers, porque existe vários lugares. Estados Unidos também existe um lugar lá nos Estados Unidos, uma cidade subterrânea também. Aqui em São Paulo já tem esses bunkers, só que só os grandes milionários têm condição. Curitiba também tem. Esses lugares são lugares que têm capacidade de abrigar pessoas em períodos de guerra, para se defender até de armas nucleares, de destruições naturais. E nós temos visto aí cenas fortes acontecendo lá na Ucrânia, esse desespero dos refugiados procurando abrigo, procurando encontrar segurança. Então eles estão indo para os países vizinhos, Polônia, Romênia, Hungria. E aí eu pergunto para você, para onde correr? Se coloca no lugar dessas pessoas. Nós não temos esses bunkers, nós não temos um lugar para se abrigar, nós não temos um lugar para correr. Onde se abrigar? Em quem confiar? Porque se você olhar, a televisão está insuportável. Se você olhar as notícias, está insuportável. Onde você vai encontrar abrigo na hora do perigo? Para onde olhar? Por isso eu entro na palavra agora. É por isso que eu li o Salmo 91. Porque a Bíblia diz que existe um lugar. Existe um lugar, existe um abrigo, existe um esconderijo. Deixa eu declarar algo para você, então eu começo a pregar agora. Só existe um lugar que você vai encontrar segurança. Só existe um lugar para você se esconder. Só existe uma posição, só existe um abrigo. E não é nos bunkers,
Não é viajando para a Europa, não é indo para um país de primeiro mundo, não é se isolando no meio do mato, não é buscando recurso no dinheiro, no seu próprio conhecimento. Só existe um lugar, irmãos, onde nós devemos estar, e esse lugar não é um lugar físico, esse lugar se chama esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aleluia. Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus por essa revelação do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele vai descansar, mas ele não vai descansar no seu dinheiro, ele vai descansar sobre a sombra do Todo-Poderoso. Igreja, sabe para onde nós devemos correr? Nós devemos correr para os braços de Deus. Porque é nos braços do Senhor que nós vamos encontrar refúgio e fortaleza. E essa promessa do Salmo 91 é para você, meu irmão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sobre a sombra do Onipotente, ele vai descansar. E se você ler todos os outros versículos, do versículo 2 ao 15, esses versículos são os benefícios daquele que habita neste lugar. E esse lugar não é para todos, esse lugar não é para qualquer um, esse lugar não é para aquele que tem dinheiro, ou para aquele que tem conhecimento, esse lugar não é para qualquer um, somente aquele, ou seja, existe um grupo de pessoas, é um lugar restrito, e aquele que habita nesse esconderijo, ele tem benefícios. E quais são os benefícios? Proteção, cuidado, livramento, escape do laço do inimigo, das pestes mortais. 1000 vai cair do seu lado, 10.000 vai cair à sua direita, você não vai ser atingido. Aleluia. Perceba aqui, irmãos, a palavra está dizendo aquele que habita no esconderijo. E esconderijo não é igual casa, não é igual hotel. Para que serve o esconderijo? Qual é a finalidade de um esconderijo? Qual é o benefício de um esconderijo? Qual é o propósito de um esconderijo? O esconderijo não é como uma casa, não é como um hotel. O esconderijo é o lugar para se abrigar em tempos de perigo. Alguém que está precisando de proteção, alguém que está correndo risco de vida. O esconderijo, ele tem essa finalidade, para abrigar. Quem está ouvindo essa palavra aqui, irmãos? Esconderijo não é como a casa, não é como um hotel. Esconderijo é um lugar para abrigar quem? Pessoas que estão correndo risco, pessoas que estão correndo perigo, pessoas que precisam de proteção. Alguém está precisando de proteção aqui, gente? Alguém está correndo risco de vida? E existe muitos de nós que estamos já perdendo a confiança. E o esconderijo é para quem está perdendo alguma coisa, alguém que está correndo risco de vida. O esconderijo serve para aquele que está perdendo o foco, para aquele que já está a ponto de perder a fé, o equilíbrio, aquele que já está descontrolado nas emoções, aquele que já está vivendo um tempo difícil, aquele que já está desesperado. O esconderijo é um lugar para aquele que precisa de refúgio. E quem é que precisa de refúgio? Senão aquele que está enfrentando uma tempestade, senão aquele que está enfrentando um vento, senão aquele que está vivendo um momento de crise. Quem é que precisa de um abrigo, senão aquele que está no meio de um vento, de um furacão? Aleluia. Quem é que precisa de um esconderijo, senão aquele que está vivendo na perseguição, senão aquele que está a ponto de perder a sua fé, senão aquele que está vivendo uma situação difícil, até mesmo vivendo numa guerra. Existem bombas espirituais que estão passando sobre nós, existem mísseis espirituais, existe uma guerra, uma batalha espiritual acontecendo, nós estamos em conflito. Muitos estão em perigo, estão correndo o risco da sua vida eterna, e estão desprotegidos.
estão procurando se proteger na droga, estão procurando se proteger no sexo ilícito, estão procurando se proteger, estão procurando proteção, abrigo, sabe aonde? Na bebida, na cachaça, na gandaia. Muitos estão procurando proteção no dinheiro, na ostentação, no carro novo, na casa nova. Só que essas coisas não vai proteger. Quem está ouvindo essa pregação aqui, meus irmãos? É ilusão você achar, é ilusão você achar que você vai encontrar segurança em um tempo de crise, de tempestade, em um tempo de guerra, no dinheiro, nos bens materiais. Eu estou aqui nesta noite para dizer para você, eu sou um profeta de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de guerra, nós estamos vivendo um tempo de perigo, pessoas estão correndo risco de vida, mas deixa eu te dizer uma coisa, existe um lugar que você vai encontrar segurança e abrigo, existe um esconderijo para você, existe refúgio para você. Infelizmente a gente só valoriza o esconderijo na hora da dor. Ninguém valoriza o esconderijo. Ninguém valoriza um abrigo na hora que está tudo bem. Na hora que está tudo bem, nós preferimos o hotel. Nós preferimos outros lugares, sim ou não, gente? Porque esconderijo é só para aquele que está desesperado. É só para aquele que entendeu que está desprotegido. Aquele que entendeu que está no meio de uma tempestade, está no meio de uma guerra. Aí sim vai valorizar o esconderijo, o abrigo. Nós temos visto aí os jogadores brasileiros desesperados, as mulheres chorando, mais de 14 jogadores que estavam morando na Ucrânia, procurando, pedindo socorro, pedindo proteção. Alguns já conseguiram refúgio em outros países como a Romênia. Só valoriza o refúgio, só valoriza o esconderijo, o abrigo na hora da dor. Infelizmente a gente é assim. Infelizmente a gente só procura Deus quando as coisas estão apertando. Infelizmente a gente só procura o Senhor quando as coisas estão fugindo do nosso controle. Infelizmente nós só procuramos buscar a Deus quando nós estamos vivendo na guerra. Infelizmente não deveria ser assim. Não era para ser assim, meus irmãos. A Bíblia diz que existe um esconderijo. E nós devemos, irmãos, buscar este lugar enquanto se pode achar. Deixa eu liberar essa palavra, porque essa palavra está queimando no meu coração já uns 15 dias. Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O invocar enquanto Ele está perto, Isaías 55. O que a palavra de Deus está dizendo? Que haverá um tempo, então, em que nós buscaremos, mas nós não encontraremos. Quem entendeu? Buscai, a Bíblia está dizendo: ei, buscai, busque o Senhor enquanto se pode achar. Venha para o esconderijo do Altíssimo enquanto a porta está aberta. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ou seja, o texto também está dizendo que haverá um tempo em que pessoas vão buscar, mas não vão encontrar. Enquanto a porta da graça está aberta, enquanto a misericórdia de Deus está se renovando todo dia, porque todo dia, irmãos, Lamentações de Jeremias 3:22, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos destruídos, porque as suas misericórdias são inesgotáveis e se renova a cada manhã, porque grande é a fidelidade de Deus. E
enquanto a graça está com a sua porta aberta, enquanto a misericórdia de Deus está disponível para nós, nós devemos buscar refúgio em Deus. Nós devemos habitar aquele que habita, não aquele que passa de vez em quando, não aquele que só procura esse lugar quando o calo aperta, igual o gerente do banco, que só lembra do gerente do banco quando o limite estourou, que só lembra do gerente do banco quando o pagamento não caiu, e está precisando de um empréstimo, está precisando de alguma coisa, então manda um zap para ele e diz: ei, me ajuda aí que eu estou apertado. Deus não é assim, nós não devemos procurar Deus só quando as coisas começam a apertar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aleluia, meu Deus, aquele que habita. Eu estou te encorajando, eu estou te convidando, eu estou te convocando, venha para este lugar, e não é um lugar físico, porque se eu chegasse nesta noite e declarasse para você: ó, estamos em guerra, mas nós preparamos um lugar aqui, nós nos preparamos antecipadamente, nós temos um bunker aqui embaixo do estacionamento da igreja, só vai ter acesso a esse lugar aqueles que são membros da igreja. Então todos os membros da igreja podem confiar aqui, só nos procurar, porque você vai encontrar segurança neste lugar. Talvez se nós tivéssemos nos preparado dessa forma, todo mundo aqui ia chegar: pastor, deixa o meu lugarzinho aí nesse lugar, prepara meu lugarzinho aí, pastor. Quem queria um lugar nesse lugar? Quem queria uma vaguinha aí? Né? Mas o esconderijo do Altíssimo não é um lugar. Para acessar esse esconderijo, para chegar diante desse lugar, para se abrigar nesse ambiente, nesse lugar, existe um caminho. Existe um caminho a ser trilhado. Para que você se abrigue no esconderijo do Altíssimo, nesse lugar de que existe descanso. E o que é mais poderoso é que a palavra está dizendo que nesse lugar existe descanso. Dá glória a Deus aí, igreja. Nesse lugar existe descanso. Nesse lugar existe descanso. Aleluia. Para se abrigar neste lugar, como podemos entrar neste lugar? Como podemos acessar este lugar? Não é um lugar físico, mas é uma condição espiritual. Então eu quero te dar aqui alguns pontos para você acessar este lugar. Quantos querem habitar no esconderijo do Altíssimo aqui? Quantos querem que o Salmo 91 seja verdade na sua vida? Quantos querem isso? Porque pessoas usam esse salmo como amuleto. Pessoas declaram esse salmo e não têm ideia do que está declarando. Deixam aberto lá na estante. Existe estante ainda? Nem existe mais estante, né? Estante é... Quem tem videocassete aqui em casa ainda? Ninguém, né? Quem lembra do que é videocassete? Olha, tem videocassete. Quem tem DVD em casa ainda? Aí tem uma irmã aqui que tem mais de alguns anos já. Esse salmo, para ser verdade na sua vida, você precisa acessar este lugar. E para acessar esse lugar, primeiro ponto, você precisa estar em Cristo. Só acessa o esconderijo do Altíssimo, só pode acessar esse lugar aquele que está em Cristo. Colossenses 3:3, Paulo diz que a vossa vida esteja escondida com Cristo em Deus. Só é possível acessar o esconderijo do Altíssimo se você estiver em Cristo. Isso é muito poderoso. Paulo vai dizer em Efésios 1:3, irmãos: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Por causa de Cristo, isso é muito forte. Nós precisamos estar em Cristo.
Se não fosse Cristo, Deus tem motivos suficientes para nos destruir, irmãos. Se não é Cristo, Deus tem motivos, razões suficientes para destruir, porque Deus é bom, e Deus sendo um Deus bom, Ele não pode apoiar o mal. Quem entendeu isso aqui? Se Deus é bom, Deus odeia o mal. Deus é bom, então Deus odeia o mal. Deus não apoia o mal. Deus odeia o mal. Sendo Deus um Deus bom, Ele destrói o mal. Porque Ele é justo, porque Ele é bom. Ele não pode apoiar o mal. Deus não apoia assassinato. Deus não apoia o aborto. Deus não apoia o tráfico. Deus não apoia o sexo, o adultério, a fornicação. Tudo isso é pecado, tudo isso nos separa de Deus. Deus não apoia. Nós quebramos a aliança, nós ferimos o pacto, nós nos afastamos de Deus. Então Deus tem motivo suficiente, irmão. Quando você olha para o que está acontecendo hoje no mundo, é justo. Lamentações, Jeremias 39 diz: do que se queixa o homem senão dos seus próprios pecados? A alma que pecar, essa morrerá. Todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Não há um justo sequer. Nós que somos maus, nós vemos a injustiça, já nos enche um senso de ira, de querer fazer justiça com as mãos. Nós ficamos indignados, sim ou não? Alguém já foi tomado de uma ira santa aqui? Eu já, diversas vezes, de querer fazer justiça com as mãos. Eu nem vou perguntar aqui quem já teve desejo de matar alguém aqui. Eu não quero que você confesse seu crime aqui, não. Perguntaram para o pastor aí, o pastor fez essa pergunta na igreja, uma irmã levantou a mão e disse: eu já pensei em matar meu marido, pastor. Irmã, tem misericórdia. Nós não merecemos. Nós não merecemos nem estar respirando aqui hoje. Ei, irmão, está respirando é lucro, hein? Pandemia levou milhões. Você passou por ela. É lucro, hein? Gente boa, gente justa, trabalhadora, foi. E você está aqui sentado na igreja hoje, domingo. É mais do que a gente merece. É mais do que a gente merece. Tem alimento em casa, irmão? Está com alimento em casa? Está com alimento em casa, irmão? Tomou suquinho hoje, refrigerante, comeu macarronada? Ei, é mais do que você merece, você não merecia isso. A gente precisa olhar com outra ótica a vida, parar de reclamar, de murmurar, parar de se comparar com as outras pessoas. Precisa agradecer, meu irmão. É mais do que nós merecemos. É muito mais do que a gente merece. A família que você tem é muito mais do que você merece. Você não merecia a família que você tem. Você não merecia. Eu não merecia os meus filhos. Não merecia. Não merecia graça, misericórdia. É por isso que Paulo vai dizer que Deus nos abençoou. Você não vai ser abençoado. Você já é abençoado. Em Cristo todos nós já somos alvos das bênçãos espirituais, bondade de Deus, misericórdia, graça, cuidado, zelo de Deus, o amor de Deus, misericórdia. O que é misericórdia? Era o castigo que eu merecia, mas Deus não fez. Isso é misericórdia, e as misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos, aleluia. Mas você só é alvo da misericórdia por causa de Cristo Jesus. Se existe um lugar que nós precisamos estar para acessar o esconderijo do Altíssimo, é
em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas estão vivendo no Espírito. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em Cristo Jesus nós somos herdeiros das promessas. Deus, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Como? Em Cristo Jesus. Pois todos que são filhos de Deus pela fé, eles são filhos de Deus em Cristo Jesus. Se existe um lugar que precisamos estar, é em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos livres. Em Cristo Jesus nós somos cobertos pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Nós somos salvos da ira de Deus, do pecado, do inferno, nós somos restaurados. Em Cristo Jesus nós somos guardados e protegidos. Que a vossa vida esteja escondida em Cristo. Segundo, irmãos, para acessar esse lugar, você precisa ser um adorador. Como eu acesso o esconderijo do altíssimo? Adorando a Deus, porque você foi criado para adorar. Paulo vai dizer em Efésios 1:6, para louvor da glória da sua graça, Ele nos deu gratuitamente no amado. Nele nós temos a redenção e o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua glória. Verso 11, nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, que esperamos em Cristo. Quer acessar o esconderijo do Altíssimo, irmão? Adore, irmão. Adore, não murmure, adore. Levanta a sua boca, enche os seus lábios de gratidão, de adoração, de rendição a Deus. Fala do amor de Deus. Adore ao Senhor na beleza da sua santidade. Adore ao Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz. Fale das grandezas de Deus. Levante um culto de louvor na sua casa, no seu caminho, quando você estiver andando no caminho, quando você estiver na condução, quando você estiver em casa, quando você dobrar o joelho, quando você estiver lavando a louça, quando você estiver na rua. Dê glória a Deus, dê aleluia, louve ao nome do Senhor, porque quando você louva o nome do Senhor, a sua alma é despertada, e você começa a lembrar do Deus que você serve, que é um Deus soberano, que é um Deus grande, que é um Deus eterno, que é um Deus que tem controle de todas as coisas. Ele é o príncipe da paz, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o desejado de todas as nações. Ele é Jesus Cristo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele tem cuidado de nós. Aleluia, desperte a tua alma com canções. Diga para você mesmo como salmista: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E não se esqueça do que Ele fez por mim. Não se esqueça de onde Ele me tirou. Ele me tirou do império das trevas. Ele me tirou do poço de lama. Ele me tirou do pecado. Eu não merecia estar aqui, mas eu sou alvo da graça, da misericórdia, da bondade, da fidelidade, da grandeza de Deus. Aleluia, louvado seja o nome dEle. Adore ao Senhor, irmãos. Aí você vai entrar no esconderijo do Altíssimo. Você nasceu para adorar. Nesse tempo de crise, o que você deve fazer? Adore a Jesus. Adore ao Senhor. A adoração é poderosa. Terceiro, para acessar esse esconderijo do Altíssimo, você precisa viver em arrependimento. Não dá para acessar o esconderijo do Altíssimo sem se arrepender. E arrependimento é mudança de mente, que gera em nós, que nos impulsiona a uma mudança de comportamento. Arrependimento não é algo que você faz só quando você entrega a vida para Jesus. Arrependimento é um asfalto que você precisa caminhar todo dia. Todo dia você precisa se arrepender. Todo dia você precisa reconhecer seus erros, seus pecados. Todo dia você precisa voltar. Todo dia você precisa retornar na sua vida, recalcular a sua rota. Todo dia você precisa de Deus, buscar a presença de Deus todos os dias. Tem pessoas que não oram mais pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Tem pessoas que entram na presença de Deus e não entram mais quebrantadas, se humilhando, arrependidas. Estão entrando na presença de Deus, mas não estão buscando arrependimento. Você quer entrar no esconderijo do Altíssimo? Se arrependa dos seus pecados. Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei.
Quer entrar no esconderijo do Altíssimo? Tenha comunhão com a palavra de Deus, que habite a palavra de Deus no seu coração ricamente, que você possa examinar as Escrituras, porque elas testificam a respeito do Senhor. Quer acessar esse lugar, esse esconderijo do Altíssimo? Você vai acessar através da confiança. Como eu acesso o esconderijo do Altíssimo? Confiando nas promessas de Deus. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. Pastor, mas estamos em guerra. Confia nele. Pastor, mas eu estou desempregado. Confia nele. Pastor, mas eu estou vivendo um tempo difícil, eu recebi uma notícia difícil. Confia, entrega e confia o seu caminho ao Senhor, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sobre a sombra do Onipotente descansará. E ele diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Confia, irmão. É através da confiança que você vai descansar. Mesmo que as coisas estão desfavoráveis, mesmo que as situações estão difíceis, mesmo que o tempo não está acontecendo da forma que você planejou, confia no Senhor. Mesmo se estamos recebendo notícias difíceis, confia no Senhor. Sabe o que o Senhor falou em Mateus 24, verso 6? Que um dos sinais da sua vinda seria as guerras e os rumores de guerra. Mas o verso diz assim: mas não tenham medo, porque ainda não é o fim. Não tenham medo. Recebe essa palavra aí, ó. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Não vos assusteis. Só não se assusta aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo. Só não se assusta aquele que tem discernimento, aquele que vive pela palavra, aquele que sabe que é profecia bíblica. Esse não vive assustado, porque ele está na luz, ele não está nas trevas. Ele sabe o que está aguardando ele, ele sabe quem ele está confiando, ele sabe que Jesus está no controle de todas as coisas, mesmo se ele for perseguido, mesmo se ele for afrontado, mesmo se ele viver um tempo de crise, mesmo se ele tiver que enfrentar a guerra, ele vai confiar no Senhor. Aleluia. Quer acessar esse esconderijo do Altíssimo? Acesse esse lugar através de uma viva esperança. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 19, se eu não me engano: se nós esperarmos em Cristo apenas nesse mundo, nós somos miseráveis. Só existe possibilidade de viver no esconderijo, de habitar no esconderijo do Altíssimo aquele que tem uma viva e bendita esperança. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Somente através de uma viva esperança. Aonde, pastor? Na política? Não. Aonde, pastor? No dinheiro? Não. Aonde, pastor? Nas finanças? Não. Aonde, pastor? Na bendita e gloriosa vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tito 2,13: aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. 1 João 3,2: amados, nós somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, quando Ele aparecer, nós seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo aquele que tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Louvado seja Deus. Nossa esperança ultrapassa essa vida terrena. Nosso coração, ele não bate na cultura do mundo, ele não bate no ritmo do mundo. Nosso coração não bate conforme as coisas que vemos na internet. O nosso coração, ele bate no ritmo da
eternidade. Nosso coração anseia, precisa ansiar pela eternidade. Nossa mente deve estar nas coisas eternas. Nossos pés estão no chão, porque ainda estamos neste mundo. Mas nossa mente está nas coisas eternas, nas coisas celestiais. O cristão, ele não se apavora. O cristão não vive desesperado, porque ele sabe que ele é forasteiro neste mundo, que ele pertence ao reino de Deus, que ele vai desfrutar da vida eterna. Paulo diz em Colossenses 3:1: vocês ressuscitaram com Cristo, então buscai as coisas de cima. Sabe qual é o grande problema, irmãos? É que nós estamos com a nossa cabeça cheia das coisas de baixo. Sabe qual é o grande problema nosso? É que nós estamos totalmente envolvidos com as coisas de baixo. A gente só pensa em dinheiro, a gente só pensa em coisas materiais, a gente só pensa em conquistar, a gente só pensa em coisas terrenas. Estou pregando para alguém aqui, irmãos? Então a gente tem que mudar, tem que encher a nossa mente. Paulo está dizendo: exercite a sua mente, enche a sua mente das coisas terrenas, pensai nas coisas celestiais, não nas coisas terrenas. Por quê? Porque a nossa vida, nós já morremos com Cristo, e aí a nossa vida está escondida em Cristo. E quando Cristo, Colossenses 3:4, que é a nossa vida, se manifestar, também nós nos manifestaremos com Ele em glória. Filipenses 3:20, mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Olha qual era a postura do apóstolo Paulo em dias de crise, porque ele também estava vivendo em um cenário de guerra e de crise nos seus dias, o Império Romano. Paulo, ele não se desesperava, porque Paulo estava com a sua mente em Cristo. Romanos 8:18, considero que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que será revelada em nós. Olha só o que ele diz em 2 Coríntios 4:16, por isso não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois a nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporais, ao passo que as que não se veem são eternas. Você fica de pé neste momento? Eu quero te convidar nessa hora. Acesse este lugar de segurança. Foque em Cristo. Olhe para Jesus. Busque a Jesus como você nunca buscou. Sabe, nós temos aqui a oportunidade de toda segunda-feira ir no monte, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Os homens, nós temos o culto da terça, onde nós buscamos pelas nossas famílias, por libertação dos nossos familiares. Nós temos a oportunidade de congregar na quinta. Nós temos todo domingo uma casa de oração. Hoje teve casa de oração aqui. Das 8 às 10 da manhã estávamos em oração aqui. Busca o Senhor, igreja. Jejue. Leia a sua Bíblia diariamente. Nós lá em casa, Sheila, estamos lendo a Bíblia toda em 6 meses, 7 capítulos por dia. Você pode ler 2 capítulos, 1 capítulo da Bíblia. Se dedique a buscar a Deus.
Saia das redes sociais. Diminui esse vício pelas redes sociais. E busque mais a presença de Deus. Não é tempo de brincar. Não é tempo de brincar mais. Não é tempo de ficar em cima do muro mais. Não é mais. Quinta-feira nós recebemos o irmão Luan aqui. Eu fui levar ele na casa dele. Ele contou o testemunho pessoal dele para mim. Ele era músico, cantor de bandas famosas. E nessa época de carnaval, ele sendo um baiano de Salvador, vivia lá, nas farras. Sucesso na vida que ele vivia. Só que a mãe dele buscava por ele, orando por ele, serva de Deus, orando durante muitos anos. Certa feita ele estava em um desses carnavais da vida, uma criança chegou até ele, entregou um bilhete para ele. No bilhete estava escrito aqui: você é escolhido de Deus, você foi chamado para servir ao Senhor através do seu dom. Depois que ele ouviu aquilo, depois que ele recebeu, a vida dele transtornou e ele passou por um processo, até que no Dia das Mães ele foi até a igreja, o pastor pregou, ele ouviu o convite, ele levantou a mão, entregou a vida para Jesus no Dia das Mães. A mãe dele estava sentada na igreja, e quando a mãe dele viu ele vindo até o altar, ela glorificou e exaltou o nome do Senhor. Naquele mesmo dia ele se batizou nas águas. E hoje o Senhor entregou para ele um ministério. E ele tem influenciado artistas com a canção que Deus deu para ele. E ele olhou para mim e ele disse assim: pastor, eu não posso brincar, porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu tenho uma grande responsabilidade. Sobre mim o Senhor colocou uma grande responsabilidade. Eu não estou aqui para brincar. Não é tempo de brincar. Existem muitos que estão brincando com o dom que Deus entregou. Existem muitos que estão desperdiçando a liberdade que Deus deu. Não é tempo de brincar. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de se render ao Senhor. Por isso eu convido você nesta noite, irmão, a se voltar para Deus de verdade, a buscar o Senhor de verdade, para que você esteja também nesse esconderijo do Altíssimo, protegido de toda a peste, da mortandade que assola ao meio-dia, das flechas satânicas, dos laços do passarinheiro que Satanás, ele todos os dias arma para destruir a sua vida, da peste perniciosa, da mortandade que assola ao meio-dia, das ciladas malignas. Se você estiver nesse lugar, 1000 vai cair do seu lado, infelizmente 10.000 vão cair à sua direita, mas você vai continuar, porque você tem promessa, porque você está em Cristo, porque você é um adorador, porque se você vive para Jesus. Feche seus olhos. Vamos encerrar este momento orando. Eu encorajo você, não seja mais um crente meia boca, nominal. Não seja mais um crente medíocre. A palavra medíocre significa na média. Assume, se renda, se entregue a Jesus de verdade. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que é preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços,
onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, 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 eis-me aqui, Senhor. Jesus, 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 eis-me aqui. Eis-me aqui. Levante suas mãos que eu quero orar por você, Pai. Muito obrigado por essa noite, estarmos aqui reunidos nessa casa, por essa palavra que foi liberada sobre nós. Senhor, estamos vivendo um tempo difícil, mas nós confiamos em Ti. Senhor, nós estamos vivendo um tempo de crise, mas nós estamos em Cristo. Senhor, nós estamos vivendo um tempo, Senhor, de guerra, tempos, ó Deus, de crises, ó Pai, mas nós confiamos nas Tuas promessas. Nós confiamos no Senhor, a nossa esperança está em Ti. E nesta noite nós afirmamos isso aqui, Senhor, neste culto, Senhor. Nós afirmamos, ó Deus, que nós estaremos no Senhor, nós estaremos no Senhor escondidos em Ti, porque Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Tu és o nosso porto seguro. Tu és, Senhor, Tu és, Senhor, o lugar, Senhor, Tu és o nosso tesouro. Tu és, Pai, Tu és, Senhor. Por isso nós nos rendemos a Ti, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Guarda a Tua igreja, Pai, guarda o Teu povo, Senhor. Aqueles que estão vivendo, Senhor, cocheando entre dois pensamentos, que eles possam sair desse vale de decisão, desse vale de indecisão, Senhor, que eles possam sair dessa posição, Senhor, de indecisão. Ó Espírito Santo, faça aquilo que só o Senhor pode fazer neste momento, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se entrou aqui, Senhor, pessoas que outrora, Senhor, estavam, se entrou aqui nessa noite pessoas que estavam, Senhor, perdidas, sem direção, mas eu quero profetizar nesta noite que a partir de hoje elas estarão caminhando no caminho, na direção, estarão em Ti, Senhor, estarão escondidas em Ti. Se existem pessoas que estavam correndo risco de vida eterna, pessoas que estavam, Senhor, vivendo à beira do inferno, ó Pai, obrigado por essa noite, porque essa noite é uma chance. E uma chance igual a essa, Senhor, nós não podemos desperdiçar. Se tem alguém aqui hoje que quer entregar a vida para Jesus, se tem alguém aqui hoje que quer voltar para Jesus, você estava longe dos braços do Pai, você estava distante por diversas razões, e não cabe aqui dizer, nós não estamos aqui para falar sobre as razões que te fez se afastar do caminho do Senhor. Eu quero dizer para você hoje, a porta da graça está aberta. Jesus está com os braços abertos para te receber. Ele te ama tanto. Ele te ama tanto. Se você deseja entregar a vida para Jesus hoje, aí no seu lugar mesmo, levanta a sua mão e faça uma oração de rendição a Deus. Você que está aí no seu lugar, você que quer entregar a vida para Jesus, fala: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Pai, eu entrego os meus caminhos ao Senhor. Você estava longe da casa do Pai, hoje você está recebendo esse convite, essa oportunidade de recomeçar. Aproveite, entregue a sua vida para Jesus hoje. Aí onde você está, aí no seu canto, entregue a sua vida para Jesus. Mês que vem nós teremos batismo nas águas aqui. Pastor, eu quero me batizar nas águas. Nos procure no final do culto. Aleluia.
Glória a Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Deus abençoe, filho. Quer vir aqui no altar? Vem aqui no altar em nome de Jesus. Você que quer voltar para os braços do Pai, você que quer entregar sua vida para Jesus, vem aqui no altar. Você que quer se batizar nas águas, pastor, eu quero me batizar nas águas, vem aqui que nós vamos orar por você, em nome de Jesus, pode vir. Eu quero aproveitar essa oportunidade, eu não quero ficar fora. Isso, pode vir, glória a Deus, isso. Você já está servindo ao Senhor, mas você estava vivendo um tempo de indecisão. Pode vir, essa é a noite, Deus preparou essa noite para você. É a noite do recomeço, é a noite da nova oportunidade. Eu quero nascer do teu Espírito. Glorifica a Deus, igreja. Da minha carne, aleluia. Fazer tua vontade, doce Espírito. Escondidos em Deus. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne. Fazer tua vontade. Fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Filho, eu quero Tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Filho, eu quero tanto. Deus está falando. Enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Aleluia. Porque eu te amo, diz o Senhor. Diz o Senhor. O Senhor te ama tanto. Pai, eu quero entregar essas vidas aqui que estão no altar. Eu quero entregar ao Senhor, Pai. Que elas possam, a partir de hoje, estar escondidas em Ti, habitando no esconderijo do Altíssimo. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, Pai, por a vida desses jovens, por a vida dessas irmãs. Eu quero Te louvar, Senhor. Te louvar, Senhor, porque essa noite é noite de salvação, noite de restauração, noite de recomeço. E nós, a igreja do Senhor, nós celebramos o Teu nome com palmas e com louvor e adoração. Obrigado, Jesus. Deus abençoe, viu? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, em nome de Jesus. Recomeço de Deus na vida de vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus. Depois os voluntários, pegue o nome deles aqui, tá bom? Os que vão descer as águas aí, para a gente estar ministrando sobre vocês aí. No próximo mês, vocês estarem se batizando para a glória e honra do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Levanta sua mão para o céu. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós hoje para sempre. Aquele que crê, diga: Deus abençoe suas vidas, sua vida, sua família, sua casa, em nome de Jesus.